Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para apresentar esse trabalho sobre ensaios mecânicos de materiais, ensaios de partículas magnéticas. Os integrantes do grupo são Heloísa Pinotti dos Santos, Israel Mori e Daniel Mendes, sob supervisão do professor Luiz Eduardo Miranda, do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial do Instituto Federal de São Paulo, campus Salto. Partículas magnéticas. As partículas magnéticas ou pós-magnéticos são os elementos que permitem visualizar as indicações referentes às descontinuidades. Embora o nome indique magnéticas, na realidade elas são magnetizáveis, pois se forem aplicadas sobre uma peça ferromagnética, na ausência de um campo magnético, não haverá retenção. As partículas magnéticas podem ser encontradas na forma de pó, em pasta ou dispersas em líquido. Em todos os casos, as partículas são constituídas de pó ferromagnético de dimensões, formas, densidades e cor adequada ao exame. Características. O ensaio por partículas magnéticas consiste em submeter uma peça ou parte dela a um campo magnético. Na região magnetizada da peça, as descontinuidades existentes, ou seja, a falta de continuidade das propriedades magnéticas do material, irão causar um campo de fuga de fluxo magnético. A aplicação das partículas ferromagnéticas provoca a aglomeração destas nos campos de fuga, uma vez que serão por eles atraídas devido ao surgimento de polos magnéticos. A aglomeração indicará o contorno do campo de fuga, fornecendo a visualização do formato e da extensão da descontinuidade. A aplicação. O ensaio por partículas magnéticas é utilizado na localização de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Pode ser aplicado tanto em peças acabadas quanto em semi-acabadas e durante as etapas de fabricação. Os materiais ideais para a inspeção por partículas magnéticas são os ferromagnéticos, que são materiais levemente atraídos por um ímã. Por exemplo, materiais ferromagnéticos são o ferro, o cobalto e quase todos os tipos de aço. No ensaio por partículas magnéticas, quando se aplica um pó ferromagnético junto a um campo de fuga, as partículas se acumulam em todo o contorno do campo, devido à formação de um dipolo magnético. Assim, pode-se dizer que o ensaio por partículas magnéticas é um detector de campos de fuga, que são revelados pela presença do acúmulo de partículas. Na prática, para ocorrer um campo de fuga adequado na região das descontinuidades, a intensidade de campo deve atingir valores adequados e as linhas de força devem ser o mais perpendiculares possíveis ao plano formado pelos contornos da descontinuidade. Caso contrário, o acúmulo das partículas não será nítido e a detecção não será possível. Vias. O meio no qual a partícula é aplicada denomina-se via ou veículo. A via pode ser seca ou úmida. Via seca. As partículas para a via seca, como o próprio nome indica, são aquelas aplicadas a seco. Neste caso, é comum dizer que o veículo que sustenta a partícula até a sua acomodação é o ar. Na aplicação por via seca, usam-se aplicadores de pó manuais, ou bombas aspersoras, que pulverizam as partículas na região do ensaio, na forma de jato de pó. Via úmida. Via úmida é o método de ensaio pelo qual as partículas se encontram em dispersão em um líquido que pode ser água, querosene ou óleo leve. No método por via úmida, as partículas possuem granulometria muito fina, sendo possível detectar descontinuidades muito pequenas, como trincas de fadiga.
Preparação da suspensão para via úmida. A preparação da suspensão para via úmida é importante para garantir a homogeneização do banho e dispersão das partículas na região do ensaio após a aplicação. Os fabricantes indicam nas próprias embalagens os valores de concentração adequados para cada suspensão. Algumas partículas são utilizadas tanto em querosene quanto em água, fazendo com que o banho tenha uma composição homogênea. Deve-se evitar a formação de espuma e a oxidação da superfície da peça logo após o ensaio. Verificação de concentração. Para verificar a concentração, retira-se uma amostra de 100 ml da suspensão pronta e coloca-se em um tubo decantador padronizado e graduado. Após 30 minutos, deve-se observar se a quantidade de partículas decantadas está dentro da faixa recomendada pelas normas do ensaio. Em caso afirmativo, a suspensão está pronta para uso. Os valores recomendados são de 1,2 a 2,4 ml para inspeção por via úmida de partículas observadas sob luz branca ou natural, e de 0,1 a 0,7 ml para as partículas fluorescentes que são observadas sob luz ultravioleta ou luz negra. Cor das partículas magnéticas. A escolha da cor das partículas magnéticas está associada à cor de fundo ou de superfície da peça em exame. Procura-se utilizar uma partícula cuja cor produzida com a superfície o melhor contraste possível, garantindo-se dessa forma maior visibilidade visual. Partículas para aplicação por via seca são encontradas nas cores branca, cinza, amarela, vermelha e preta. As partículas para a via úmida são encontradas nas cores preta, vermelha e fluorescente. As fluorescentes podem, de acordo com o fabricante, apresentar-se nas cores amarela esverdeada ou alaranjada. Magnetização. Para realizar um ensaio por partículas magnéticas, é imprescindível que a peça seja magnetizada. O processo de magnetização é gerado por uma corrente elétrica, que tanto pode passar por dentro da peça, que faz parte do circuito elétrico do equipamento de magnetização, quanto por fora dela, por meio de uma bobina. As fontes de corrente elétrica utilizadas na magnetização são a corrente contínua, a corrente alternada e a corrente alternada retificada. Correntes elétricas. A corrente contínua é obtida somente através de baterias, o que na prática não é aplicável em processos industriais. A corrente alternada é usada para a detecção de descontinuidades superficiais, pois devido ao seu ciclo alternado de corrente, promove maior mobilidade às partículas. O campo gerado tem pouca penetração e as linhas de força são mais concentradas na superfície. A corrente elétrica alternada pode ser obtida na forma monofásica ou trifásica, o que representa diferenças no rendimento do sistema de inspeção. A corrente alternada retificada de meia onda ou de onda completa é utilizada para detecção de descontinuidades subsuperficiais, o que na prática representa até 4 milímetros de profundidade. Desmagnetização. Alguns materiais, devido às suas propriedades magnéticas, são capazes de reter parte do magnetismo após a interrupção da força magnetizante. Conforme a aplicação subsequente desses materiais, o magnetismo residual ou remanescente poderá criar problemas, sendo necessária a desmagnetização da peça. As razões para desmagnetizar uma peça são interferência nos processos de usinagem, soldagem
em instrumentos de medição. Por exemplo, quando os materiais possuem baixa capacidade de retenção de magnetismo, quando as peças forem novamente magnetizadas e quando as peças forem submetidas a tratamento térmico. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado por assistir o vídeo. E é isso, pessoal. Valeu! Think I can fly?